Olá! Hoje nós estamos começando por aqui um novo programa chamado Passo a Passo para o Sucesso. E é isso mesmo, é um passo a passo para você ter muito sucesso. Então, o tema da nossa live hoje é a importância da família. E eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso bate-papo de todas as noites, aqui às 21h10. Nós tratamos aqui de vários assuntos. Boa noite para quem está chegando aí. E nós aqui discutimos técnicas, estratégias, fazemos alguns exercícios, eu levo vocês a algumas consciências também, aí algumas tomadas de consciência com vocês, para que vocês possam aí estar desfrutando do verdadeiro sucesso, que é aquilo que todos nós queremos, né? Então, eu tenho o prazer de todas as noites estar aqui com vocês, nesse mesmo horário, sempre 21h10, para trazer sempre alguma coisa interessante. Vocês têm também a oportunidade de perguntar durante o momento em que eu estou falando, seja pelo Instagram ou pelo Facebook ou também pelo YouTube, tá? Então, mais uma vez, sejam muito, muito, muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui e vamos logo começar a falar da importância da família. E aí eu quero falar já para vocês, a família, o que é a família para você? Você já tem algo definido do que é a família para você? Você, quando alguém pergunta para você, você sabe definir quem é a sua família? Ou você fica meio perdido, pensando que a família é todos os tios e tias que você não vê há muito tempo? Quem é que compõe a sua família? Olha só que interessante. Boa noite para quem está chegando por aí. Então, a família, gente, é a base. E como que nós começamos na base? Com o papai e a mamãe. A família é a nossa base. O pai e a mãe são as pessoas que moldam a nossa personalidade, desenvolvem em nós todas as crenças. A nossa família é algo que nos leva e nos move para a vida. Então, quando nós abordamos dentro dos 11 pilares sistêmicos, e quem já trabalhou comigo e continua aqui me assistindo e faz perguntas ali, me pergunta quais são esses pilares, um desses pilares, e o segundo mais importante é realmente a família. Então, quando nós não temos bom relacionamento com a família, com pai e mãe, nós temos algumas dificuldades para gerir algumas situações na nossa vida, e às vezes essas situações elas são financeiras e às vezes elas são relacionadas ao trabalho, porque papai e mamãe estão relacionados sistemicamente a esses dois pilares na nossa vida também. Então, por isso que eu quero trazer muito detalhado e abro para que vocês consigam interagir aqui justamente para isso, para que seja um bate-papo de muita interação. E como é um assunto tão familiar, nós temos aí a liberdade de nos conectar e trazer aí as nossas informações ou os nossos conceitos sobre família, tá? Então, a família é o que nos forma, é a base de tudo. A família é quem nós somos, é de onde nós viemos,
É na família que nós somos moldados, então, em personalidade, na nossa identidade e no nosso jeito de ser, tá? Dentro do processo de coaching, além de abordar a família, seja pai, mãe e irmãos, a gente também tem um outro pilar chamado filhos, tá? Só que esse pilar em específico hoje eu não vou trabalhar com vocês, porque filhos é um momento assim para a gente entrar aqui e ficar a nossa 1 hora do Instagram falando sobre filhos, sobre tempo de qualidade, sobre como criar filhos emocionalmente fortes e felizes, como saber colocar limite para os nossos filhos, enfim. Eu posso abordar isso na próxima semana, se vocês quiserem, tá? Mas é importantíssimo saber quem é a nossa família e de onde nós viemos, para que nós possamos olhar para nós e honrar não só o sobrenome, mas honrar quem nos deu a vida, papai e mamãe. Nós começamos lá. Esse é o começo de toda uma história e de toda uma família, tá? Aí, a matriz familiar, papai e mamãe, depois nós colocamos os irmãos. Olha só que interessante, porque pode ser que você seja a filha mais velha, assim como eu. Ou pode ser que você seja o segundo, o terceiro filho, independente. Você é aquele padrão familiar, tá? E aí você começa a olhar para o seu pai, para a sua mãe e para os seus irmãos. E você pode também observar que os seus irmãos, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E eles são diferentes. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua primeira identidade dada por Deus. E a segunda identidade é aquela que nós herdamos dentro do seio familiar. Olha que interessante. E nós estamos dentro dessa família para crescer, para evoluir. E se nós soubermos honrar a nossa família, nós crescemos absurdamente. E eu vou falar disso aqui para vocês. Como que em algumas situações nós tomamos atitudes diferentes, mudamos o nosso comportamento, ou seja, a nossa forma de nos comunicar, e aí nós ressignificamos todo um padrão familiar, honramos toda a nossa ancestralidade, todas aqueles os parentes que a gente achava que era tão próximo e quando na verdade o seio familiar é algo muito íntimo, né? Pai, mãe e irmãos. E aí nós começamos a ter uma consciência melhor até para saber lidar com todas as emoções que cada um traz. Olha que interessante. Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês aqui é que quando a gente fala de ancestralidade, no nosso DNA nós trazemos aí 9 gerações, né? 9 gerações. Então, nós temos uma história com os nossos antepassados. E nós precisamos ter consciência que muitas das vezes os nossos antepassados, eles tiveram talvez uma vida mais sofrida, enfim. E como que nós vamos olhar para isso e não trazer essa dor para a nossa história? Exatamente da forma que tem que ser, olhando com gratidão e acolhendo isso no nosso coração. E aí a família, ela se torna algo maravilhoso. Por isso que eu falei que dentro do seio familiar, nós crescemos muito quando nós temos essa consciência de que nós estamos ali para crescer, para evoluir, para fazer os outros também evoluírem conosco. Olha que interessante. É a família, olha que sério agora, gente, para você que é pai, mãe e para você que é filho que está aqui comigo.
é a família que nos dá a nossa matriz de geração do indivíduo. É a família que nos leva a aquela matriz aonde nós estabelecemos todos os nossos padrões do ser, do fazer para depois o ter. Lembram que essa semana eu fiz 2 lives aí falando para vocês sobre isso. Se a família é algo que nos dá todo esse sentido à vida, nós temos isso muito bem estruturado quando nós temos a noção de que a família nos leva a esse patamar, tá? Então, a família nos traz toda a formação do indivíduo, o ser, o fazer e o ter. Quando nós tivermos essa matriz de crenças muito bem definidas, menos problemas emocionais nós teremos no decorrer da nossa vida. E é muito simples. Só precisa ter consciência, tá? Uma outra coisa é na família, seja com os pais biológicos ou com os pais adotivos, né? Com os pais substitutos, que nós aprendemos o nosso papel. Qual é o nosso papel? Nós estamos ali dentro de uma família sendo moldados, né? E eu vi a Maria Helena por aqui, seja muito bem-vinda. Ela tem total propriedade para complementar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, seja com pais biológicos ou com pais substitutos, nós aprendemos a assumir o nosso papel. É básico. Se nós assumirmos o nosso papel, nós temos força para levar as coisas adiante na nossa vida. Nós temos força para tomar decisões, nós temos força para nos posicionar, nós temos força em todas as áreas da nossa vida. E aí, não importa se você cresceu num lar totalmente harmonioso ou em um lar totalmente disfuncional. O importante é você saber que você está na família certa para você. Olha que interessante. Às vezes nós achamos que o problema está em alguma situação e nós queremos delegar o problema para o outro. Nós não assumimos a nossa autorresponsabilidade de que nós precisamos nos posicionar. E aí nós achamos que nós viemos na família errada, ou que nós fomos educados de uma forma errônea e ficamos julgando o outro, e nós não temos esse direito mais. Quando nós assumimos a nossa postura de vida adulta, nós não temos mais o direito de julgar quem nos criou. Por isso que eu falei que sejam pais biológicos ou substitutos, nós não temos o direito de julgá-los. Olha que interessante, que chave que vira para nós. Porque eles deram aquilo que eles podiam dar naquele momento, com a consciência que eles tinham. Entenderam? Então, aí começa toda uma base para você começar a avançar. Quando você tem essa consciência, naturalmente você sai da vitimização, sai da escassez, sai daquele processo aonde você poderia talvez estar em estagnação e passa a evoluir. É como se o universo te apresentasse de presente várias formas para você sair daquela situação de apatia, como eu disse, apatia, vitimização, conformismo, aquelas coisas todas ali que te mantêm estagnadas. Fica muito mais fácil da gente entender. Quando nós falamos aí de comportamentos disfuncional,
Se você está na família certa para você e nós olhamos para a família dentro de um processo que às vezes os pais são disfuncionais, olha só, muitas das vezes a gente quer colocar uma culpa, né, delegar uma culpa para o outro achando que são os pais o problema. Quando em muitos processos, quando a gente vai fazer, por exemplo, a roda da vida, a gente vê lá que os filhos estão disfuncionais. E por que isso acontece? Se nós começamos lá no seio materno, pai, mãe e filho, por que isso acontece? E aí existe alguém disfuncional dentro da família. Ou porque essa pessoa não soube honrar, ou porque essa pessoa também não recebeu limites. Por isso que eu falei para vocês que se fosse para a gente falar de filhos aqui hoje, eu estaria falando para vocês uma live só de filhos. Porque aí faria muito mais sentido a gente saber que com muito amor nós conseguimos colocar limites para os nossos filhos, com muito amor nós conseguimos fazer inúmeras coisas e ressignificar todas, talvez, dores que existiram em nós, também para que os nossos filhos não imitem o nosso padrão. Só que o que acontece quando nós falamos em repetir um padrão? É quando nós reprovamos os nossos pais, nós temos uma séria tendência a fazer isso. Então, olha bem dentro de um artigo sistêmico, dentro de um contexto sistêmico, como que você tem olhado para o seu pai e para a sua mãe. E aí, quando nós falamos em ressignificar crenças, eu sempre falo que desde que nós fomos gerados lá no ventre da nossa mãe, até os 12 anos de idade, nós temos desenvolvido um padrão de crenças e que nos levamos para a vida adulta. Só que não necessariamente nós precisamos conviver com essas crenças só porque nós aprendemos na nossa infância. E sim, nós temos habilidades, e hoje cientificamente comprovado pela neuroplasticidade, que nós podemos reprogramar as nossas crenças e ir adiante trabalhando e se trabalhando. Algumas pessoas, num passe de mágica, ressignificam, outras precisam de um tempo maior e cada um precisa respeitar o seu tempo. Por isso que a família é algo ali para a gente conviver, é algo para a gente se curar, é algo para a gente se amar. É no seio familiar que nós nos curamos. É no seio familiar que nós somos ali nutridos de amor, somos nutridos de força. E é essa consciência que nós precisamos ter da família. Quantas vezes eu já vim aqui e já falei para vocês sobre famílias disfuncionais e o quanto eu precisei tomar consciência disso para que eu pudesse estar aqui hoje e falar desse assunto para vocês. Então, é isso que nos conecta, não é só uma pessoa que escreveu ou expôs a sua história que teve problemas. Todos têm desafios e, como eu disse no início, esses desafios, eles são feitos exatamente para nos fazer crescer. Nós escolhemos esses desafios e nós estamos prontos. E quando nós sabemos que nós escolhemos esses desafios e que nós temos dentro de nós uma força que nos move, é simplesmente fazer e acontecer. Aí entra aquela famosa frase: mas você está cumprindo o seu propósito de vida? Por que algumas pessoas vivem tão infelizes? Ou porque estão realmente num processo de vitimização, outras porque não cumprem propósito, outras porque não perdoam, outras porque julgam, e aí nós começamos a contaminar todo o nosso seio familiar.
E não importa o que foi que pai e mãe fizeram, desde que nós nascemos ou na nossa adolescência, como eu disse para vocês. A partir do momento da vida adulta, simplesmente nós escolhemos viver o melhor para nós. E aí começa a ficar mais leve. Nós começamos a honrar o nosso pai e a nossa mãe, viver a verdadeira família, olha só, honrando o nosso pai e a nossa mãe, seja com o nosso trabalho, seja com o nosso propósito de vida, seja com a nossa família que nós construímos depois da vida adulta e por aí vai. Então, como você escolhe? O que é que você escolhe para você dentro da sua família? Nós temos que escolher. Todos os dias você escolhe estar feliz, evoluir. Todos os dias você escolhe o que você quer para o seu dia. Quando nós dizemos, eu falo muito aqui para vocês, todos os dias nós cocriamos o nosso dia, né? Nós temos a oportunidade de trilhar o nosso dia de uma maneira leve, feliz, tirando os aprendizados daquele dia, das pessoas com quem nós nos relacionamos, dos clientes com quem nós atendemos, das pessoas com quem nós nos conectamos aqui na rede social e por aí vai. E aí o nosso dia chega no final com um sentimento de grande gratidão quando nós temos essa noção que nós podemos ressignificar tudo na nossa vida e nós podemos escolher aquilo que é o melhor para nós e não carregar pesos na nossa vida. Algumas pessoas falam assim, tá carregando um peso morto, por isso que tá de mau humor. Tá carregando um peso morto, porque não perdoa fulano. E aí? Até quando vamos ficar carregando pessoas que não fazem mais sentido, porque não queremos ter uma tomada de consciência, mudar um padrão, seja por constrangimento ou então por repetição. E é tão fácil. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a ressignificação, que é um dos exercícios que a gente faz e que é transformador. Se você porventura cresceu num lar disfuncional, saiba que você pode voltar naquelas cenas e mudar tudo como você gostaria que tivesse sido. Olha só, se eu te levasse aqui a contar uma história triste, talvez lá da sua infância, tem pessoas que contam as histórias e até choram. Por quê? Porque o cérebro dela tem viva aquela memória. E quando ela volta nessa memória, ela acessa todas as dores que ela viveu nesse momento. Algumas por abusos, outras por espancamento, outras por abandono, enfim. Qualquer trauma que tenha sido tão profundo e tenha marcado tanto a sua infância. E aí, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Você pode sim ter um momento de consciência, um momento onde que você está talvez meditando, você está tranquila, ou você pega o seu caderno e quer escrever. E você pode sim voltar nessa cena que te trouxe tanta dor, lembrar todas os episódios e reescrever essa nova história. Reescrever essa nova história cabe a você. Só você pode reescrever da forma com que você gostaria que tivesse sido. E aí, qual é a decisão que você toma? Continuar na dor? Continuar no processo de vitimização? Ou você escolhe a nova versão da história que você quer contar?
Essa é uma das grandes chaves da reprogramação mental, gente. E ninguém acredita que por ser tão fácil, digamos que tão simples, seja possível. Mas se você estiver... Quando você vai numa sessão de hipnose, por exemplo, o que é que o terapeuta faz com você? Ele te leva para aquele momento da dor. E ele te faz ressignificar o momento da dor. E eu estou te dando aqui uma chave para que você saia hoje do processo que te dói. Fazendo exatamente isso. Volta nesse momento aonde você teve esse trauma na infância. Volta naquele momento aonde você viveu essa dor. O seu cérebro volta a dizer, não sabe o que é real do imaginário. Você vai sentir. E tem pessoas que fisiologicamente elas sentem tudo o que aconteceu naquele momento. Você reescreve essa nova história. Pega o seu papel, o seu caderninho, a sua caneta e tenha ousadia de criar a história que você quer. Pare de ser vítima. E como eu falei, pare de querer julgar que a sua família é assim, então eu vou continuar assim. E aí toda a sua descendência vai ter que continuar assim? Não faz nenhum sentido isso. Faz sentido você agir. Quando nós agimos, quando nós planejamos, temos um plano de ação, nós temos forças, nós temos coragem, nós temos ousadia e nós conseguimos executar com muita maestria tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, toma uma atitude. Sejam infinitas dores que você possa ter tido na sua infância. Abandono, escassez, abuso, como eu falei, o que quer que seja. Pessoas que te espancaram, não importa, a dor que está lá, traga para esse momento um consolo que você gostaria de ter tido. Como eu disse, talvez a pessoa que fez isso com você, ela só sabia fazer isso. E nós precisamos olhar para esse momento e ter gratidão, e eu digo para vocês que não é nada fácil. Eu não estou aqui dizendo para vocês assim, faz isso e você, nossa, amanhã pronto. Não, é uma reprogramação. Ou é constrangimento que muda, vira essa chave, ou é repetição, forte impacto emocional ou repetição. E quantas vezes você tiver que reescrever a sua mais linda história? Quanto você está disposto a reescrever a sua história? Se pergunta. Porque se você tem coragem de contar inúmeras vezes uma história triste, por que você não conta uma história feliz, alegre? Se foi uma história de dores, veja alguém lá te abraçando, feche os seus olhos, se sinta acolhida, se sinta empoderada, se sinta amada naquele momento, veja seu pai, veja sua mãe na cena, e aí simplesmente o seu cérebro começa a entender que essa história agora é diferente. Você sai do processo aonde você tem que ficar repetindo padrões. Por isso que quando nós falamos, mas fulano está repetindo um padrão familiar. Que interessante quando nós não temos consciência disso, né? Nós começamos a julgar quem nos deu a vida. E aí vai uma sequência de coisas. E essa sequência de coisas vai nos trazendo, talvez, muitas dores. E é isso que faz sentido você continuar levando? Não mais. A partir de hoje, não faz mais sentido você continuar carregando esse peso com você. Faz muito mais sentido você viver plenamente, abundantemente, feliz, sabendo comunicar para o seu cérebro,
sabendo comunicar com você quando, por exemplo, tiver uma lembrança, uma memória dessa dor, como que eu escolhi viver? Como que eu escolho viver? É você que tem que se perguntar. É você quem tem que dizer como você escolhe viver a partir de agora, que você sabe que existe uma neuroplasticidade e que te dá esse direito de ressignificar tudo isso. Olha que libertador que é isso. Quando a gente entende isso, gente, dá vontade de dar pulos, de celebrar de tanta alegria, porque existe sim algo que pode ser modificado, sem aquela imagem que um dia eu contei aqui para vocês, que quando eu vi que tudo isso poderia ser mudado, eu pensava, mas meu Deus, será que tem tanto remédio para tanta dor da alma? Não. O remédio da dor da alma está dentro de nós. E nós precisamos acessar a nossa farmácia interna e produzir todos os hormônios na quantidade necessária para que nós possamos sorrir, agir, fazer e acontecer. Olha só que interessante. E aí, quando você volta lá nessa cena e você muda tudo isso começa a se transformar. E você transforma essa história dia após dia, então. E se você também não souber fazer e você achar que você precisa de ajuda, pode me chamar no direct que eu vou te ajudar. Eu tenho prazer em dizer para você que é possível, que isso aconteceu comigo. E quando eu ainda estou em algum momento em que eu me pego pensando numa situação que me traz dor, eu rapidamente penso que tudo aquilo pode ser mudado e que eu posso escolher a minha realidade. E aí faz sentido eu dizer para vocês que quando eu mudo a minha forma de agir, eu mudo toda a minha realidade, tá? Agora vamos adiante. E você pode escolher ser diferente de tudo que você já viu. Olha só, você pode ser diferente de tudo que você viu, ouviu e sentiu. Essas são as memórias que estão em nós. Por isso que às vezes quando nós vamos fazer alguma técnica com pessoas que encostam no nosso corpo, aqui tem uma memória de 2 anos de idade, aqui tem uma memória de 1 ano de idade, de 7 anos, porque nós somos as nossas memórias. E quando nós entendemos que nós somos as nossas memórias, nós temos o livre-arbítrio todos os dias para escolher que memórias eu quero carregar. Olha que interessante. Você pode escolher ser diferente em tudo que você já viu, ouviu e sentiu. E a única coisa que você não pode, então, é excluir, é rejeitar, é não amar. Olha que interessante. Por que que tantas pessoas convivem ali num ciclo familiar e começam a trazer uma cadeia de rejeição? Quem que essas pessoas deixaram de olhar? Essa é uma pergunta para ficar conosco. Quando nós não aceitamos quem nos deu a vida, é muito fácil rejeitar o outro. Quando nós não aceitamos lá de onde a gente veio, fica muito fácil rejeitar o outro. Então você escolhe se você quer crescer, quer evoluir, ou se você quer se manter estagnada na vida. Olha que interessante. E aí, para finalizar, eu preciso falar só mais uma coisa tão importante aqui para vocês. E bem importante mesmo. Você hoje só está onde você está porque você nasceu nessa família.
Você só está onde você está, porque você nasceu nesta família aonde você está, aonde você escolheu. Você só conquistou o que você conquistou até hoje porque você veio na família certa. Você só tem o que você tem até hoje porque você veio na família certa. Acredite você ou não. Escolhemos a família que nós queremos viver. Nós temos o livre-arbítrio para antes, muito antes. Nós escolhemos essa família. Nós escolhemos esse pai, essa mãe, esses irmãos. E são eles que vão nos dar a força suficiente para que nós possamos fazer e executar tudo aquilo que nós viemos para fazer aqui. Obrigada, Maria Helena, tenho aprendido muito aí com você. Você sabe disso, que eu sou uma apaixonada por toda a área sistêmica e nós viemos exatamente para isso, e quem começou a me trazer essa consciência aí faz parte, eu levo para a vida, sabe, de toda a minha admiração aí por você. Então é isso, gente. Você só está onde você está porque você nasceu nessa família. Olhe a partir de hoje se você tinha qualquer coisa para que você não gostava, comece a olhar com muito amor, porque você está aí para evoluir, para crescer, para fazer eles crescerem com você. Talvez você seja um dos desafios aí para as pessoas da sua família. Eles também estão crescendo com você. Tenha essa consciência do quão importante você é para o seio familiar. Olha que legal. Olha que ficha que pode cair para você se você está, de repente, num processo que você não se sente amado. Eu estou aqui porque eu sou amada, porque eu escolhi e porque aqui eu vou crescer. Quando nós temos essa consciência, nós avivamos dentro de nós uma força que rompemos. Então, olha lá, cumpra o seu propósito. Aqui nós estamos vivendo nossa missão de vida com essas pessoas. Aí nós começamos a ter muito mais clareza de que você pode fazer tudo diferente e ser livre e ainda olhar e dizer: eu faço isso para honrar vocês. Olha que legal. Eu faço isso para honrar vocês. Talvez algumas pessoas nem entendam nada o que você vai falar. Talvez elas não tenham a mesma consciência que você. Mas se você tiver essa consciência, você talvez nem precisa falar, só com as suas atitudes, só com a sua postura, só com a sua forma de se comunicar, você já está honrando toda a sua ancestralidade. Olha que interessante que começa a ficar. Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês hoje, uma sexta-feira, que você olhe com maior amor, com maior gratidão para a família que você escolheu, para a família que você pertence e se sinta pertencente dessa família. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui com vocês. Durante muito tempo eu achava que eu não tinha mãe. Olha que interessante como que é a nossa comunicação. Todos nós temos uma mãe. Eu comecei hoje aqui falando de mãe e pai. E nós precisamos honrar. Se, por exemplo, seu pai e a sua mãe já são falecidos, você tem pai e mãe. Eles são falecidos. Olha como começa a ficar muito mais leve. E aí a gente sai do processo da dor e passa a aceitar aquilo como uma verdade, porque não tem mais como mudar.
É só aceitar. E aí a gente passa a entender que se aquilo talvez não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Gratidão me deu uma vida incrível. Se mantém comigo. E eu vou aonde eu quiser com a força que vem dessa mãe. E como é que eu não tinha? É porque eu não entendia. E eu contava sempre aquela história triste para mim. Porque eu não preciso necessariamente contar para o outro. Primeiramente eu contava para mim. Por isso que eu estou falando para você que se você tem algo a ressignificar na sua vida, você começa a contar para você. Qual é a história que você quer contar? E hoje eu consigo ver uma história linda. É a minha história de vida. Ninguém viveu o que eu vivi e o que eu tenho vivido. E eu escolhi viver desta forma. Para mim, isso é libertador. Poder falar para as pessoas não me constrange em momento algum. Quando nós expomos a nossa vulnerabilidade, quer dizer que eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Essa é a minha história e eu honro a minha história. E você, tem honrado a sua história? É essa reflexão que eu quero deixar aqui hoje para você. Honre a sua história, honre a sua família. Um dos exercícios também que eu vou trazer aqui futuramente para você é você escrever a sua autobiografia. Vou te desafiar. Hoje nós só escrevemos no computador, no celular, não nos adequamos mais a cadernos. E se você olhasse aqui em cima da minha mesa a quantidade de cadernos que tem, e canetas e tal, por quê? Porque eu aprendi que escrevendo, eu escrevo a história que eu quero. Olha que interessante. Então, a partir de hoje, passe a escrever a história de sucesso que você quer para você. Passe a escrever tudo que você quer honrar na sua família. Não importa o que você foi. O hoje já não existe mais. 10 minutos já foi. Já é passado. Viva o momento presente. Tenha foco no seu futuro. Tenha expectativa, a esperança do seu futuro. Construa o seu futuro de uma forma positiva, acreditando que você pode impactar. E aí nós curamos quando nós curamos em nós começamos a curar o outro. E a cura é emocional. E aí nós destravamos. Quando eu coloco aqui uma live, hoje vou fazer um assunto lá sobre destravar. Muita gente quer saber. E são pequenas chaves que destravam todo o nosso emocional. Porque nós somos 80% emocional. E quando nós curamos o nosso emocional e começamos a curar dentro do seio familiar, dentro da família, começamos a nos sentir pertencentes, amados, honrados, começamos a honrar também, começa a nossa roda da vida, começa a girar. E como eu disse para vocês, alguns é num passe de mágica. É da gente sair de um processo pulando e celebrando. E outros é sair de um momento não sabendo ainda o que fazer, mas sabendo que existe uma solução. Você apenas ainda não acessou a solução. Olha que interessante. Então, vou deixar gravado. Na próxima semana, na segunda-feira, nós voltamos a debater aqui sobre vários assuntos como esse. Família, filhos, espiritualidade, várias coisas aí que regem todo a nossa roda da vida. E eu quero que você deixe agendado
no seu celular, anotado aí em algum lugar, que 21h10, todos os dias, nós estamos aqui para falar de um assunto que seja tão importante a ponto de que esse programa, o Passo a Passo para o Sucesso, venha fazer total sentido para você. Combinado? Recebam aí toda a minha gratidão. Muito obrigado por quem participou e chamem novas pessoas. Segunda-feira, 21h10, estamos aqui novamente. Um beijo.